A ciência começou a testar o rejuvenescimento celular em humanos. Em 2022, uma notícia parecia ter saído de um filme de ficção científica. Pesquisadores conseguiram rejuvenescer células humanas da pele em laboratório, fazendo com que elas apresentassem sinais moleculares de células cerca de 30 anos mais jovens. Naquele momento, a pergunta era inevitável. Será que um dia isso poderia sair da placa de laboratório e chegar ao ser humano? Agora, em 2026, essa pergunta começou a ganhar uma resposta. Pela primeira vez, uma terapia baseada em reprogramação epigenética parcial recebeu autorização para ser testada em humanos. E isso pode marcar o início de uma nova etapa na medicina regenerativa. Mas é importante entender bem o que isso significa. Não estamos falando de uma injeção para voltar a ser jovem. Não estamos falando de um tratamento estético. Não estamos falando da fonte da juventude. Estamos falando de um estudo clínico inicial, feito com muito controle, para avaliar segurança em uma doença real ligada ao envelhecimento. O nome da terapia é R100. Ela está sendo desenvolvida para tratar neuropatias ópticas, doenças que afetam o nervo óptico, como o glaucoma de ângulo aberto e a NAION, uma condição que pode causar perda súbita de visão. Essas doenças têm algo em comum. Elas danificam células essenciais que conectam o olho ao cérebro. E quando essas células se perdem ou deixam de funcionar corretamente, o corpo humano praticamente não consegue regenerá-las sozinho. Por isso o avanço chama tanta atenção. A proposta do ER100 não é apenas tratar sintomas. A ideia é tentar restaurar a função de células envelhecidas ou danificadas, mexendo em algo muito profundo: o estado epigenético da célula. A epigenética funciona como um sistema de controle. Ela não muda o DNA em si, mas muda a forma como os genes são ligados, desligados e interpretados pela célula. Com o passar dos anos, esse sistema vai perdendo organização. A célula continua com o mesmo DNA, mas passa a funcionar de maneira menos eficiente. É como se o manual original ainda estivesse lá, mas algumas páginas estivessem embaralhadas. A reprogramação epigenética parcial tenta organizar novamente parte desse manual. Tenta fazer a célula recuperar padrões mais jovens de funcionamento sem apagar sua identidade. Esse detalhe é fundamental. A célula não pode simplesmente voltar a ser uma célula-tronco. Ela precisa continuar sendo o que ela é. No caso do ER100, a ideia é fazer células do nervo óptico recuperarem parte da sua função, sem deixar de ser células do nervo óptico. Para isso, a terapia usa 3 fatores ligados à reprogramação celular: OCT4, SOX2 e KLF4. Esses fatores são conhecidos pela sigla OSK. Eles fazem parte do conjunto de fatores de Yamanaka, descobertos anos atrás, que mostraram ao mundo que células adultas poderiam ser reprogramadas. Mas aqui existe uma diferença importante. A proposta não é reprogramar completamente a célula. É fazer uma reprogramação parcial, controlada, limitada, com o objetivo de restaurar função sem perder controle. Por isso, o primeiro teste está sendo feito no olho. O olho permite uma aplicação mais localizada. Permite observar melhor os efeitos. E reduz alguns riscos quando comparado a uma tentativa de reprogramar o corpo inteiro. Mesmo assim, o cuidado precisa ser enorme, porque mexer no relógio biológico de uma célula é uma das coisas mais poderosas que a ciência moderna já tentou fazer. Se funcionar, pode abrir caminho para uma nova classe de tratamentos. Tratamentos que não apenas aliviam sintomas, mas tentam reparar danos ligados ao envelhecimento celular. Isso pode, no futuro, influenciar pesquisas sobre visão, tecidos danificados, órgãos envelhecidos e doenças degenerativas. Mas ainda estamos no começo. Este é um estudo de fase 1. E um estudo de fase 1 tem uma missão principal: descobrir se o tratamento é seguro. Antes de falar em cura, rejuvenescimento humano ou recuperação de visão em larga escala, a ciência precisa responder perguntas básicas. A dose é segura?
O corpo tolera bem? A resposta imune? As células continuam estáveis? O efeito pode ser controlado? Existe algum risco inesperado? Essas respostas não aparecem da noite para o dia. Elas precisam ser observadas com tempo, dados e cautela. Ainda assim, o avanço é histórico, porque durante muito tempo o envelhecimento foi tratado como uma sentença biológica inevitável, algo que só poderia ser aceito, nunca parcialmente revertido. Mas a ciência começa a enxergar o envelhecimento de outra forma, não apenas como desgaste, mas também como perda de informação celular, como desorganização dos comandos que dizem à célula como funcionar. E se parte dessa informação puder ser restaurada? E se uma célula velha ou danificada puder recuperar parte da sua capacidade original? E se, em vez de apenas tratar as consequências do envelhecimento, a medicina puder agir em mecanismos mais profundos? Essa é a grande pergunta que 2026 colocou diante da humanidade. O que começou em laboratório, com células humanas da pele, agora entrou em uma nova fase. Uma fase real, controlada, experimental, mas humana. Ainda não é uma promessa de juventude eterna. Ainda não é tratamento disponível. Ainda não é resposta definitiva. Mas é um passo concreto. E alguns passos mudam a história. Talvez no futuro olhemos para esse momento como o início de uma medicina completamente diferente. Uma medicina que não espera apenas o corpo falhar. Uma medicina que tenta restaurar função, reorganizar informação, reparar células e devolver ao organismo parte daquilo que o tempo foi apagando. A ciência ainda não venceu o envelhecimento. Mas em 2026, pela primeira vez, ela começou a testar em humanos uma pergunta que parecia impossível. Será que células envelhecidas podem voltar a funcionar como se fossem mais jovens? A resposta ainda está sendo escrita, mas o simples fato de essa pergunta ter chegado aos testes clínicos já mostra uma coisa. Aquilo que ontem parecia ficção científica, hoje começou a entrar na medicina real. E é aqui que a pergunta fica ainda mais impressionante, porque a ciência não está avançando sozinha. Hoje, a inteligência artificial já consegue analisar volumes gigantescos de dados biológicos em uma velocidade que nenhum ser humano conseguiria sozinho. Ela cruza informações genéticas, identifica padrões invisíveis, compara milhões de moléculas, simula respostas celulares e ajuda pesquisadores a encontrar caminhos que antes levariam décadas. Ao mesmo tempo, a computação quântica começa a surgir como uma promessa para acelerar simulações extremamente complexas. Moléculas, proteínas, reações químicas, interações dentro das células. Tudo aquilo que antes era lento, caro e quase impossível de prever pode, aos poucos, se tornar mais claro. Então, a pergunta nasce naturalmente. Se em 2022 cientistas conseguiram rejuvenescer células humanas em laboratório, se em 2026 essa ideia começou a entrar nos primeiros testes em humanos, e se agora temos inteligência artificial e computação avançada acelerando descobertas, o que pode acontecer até 2030? Será que estaremos diante de uma medicina completamente diferente? Uma medicina que não espera a doença aparecer para agir. Uma medicina que identifica o problema antes dos sintomas, que repara células antes do dano se espalhar, que corrige falhas antes que elas virem doenças graves. Talvez a grande revolução não seja viver para sempre, talvez seja viver melhor, com menos sofrimento, com diagnósticos mais rápidos, com tratamentos mais precisos, com células mais fortes, com órgãos mais preservados, com o corpo recebendo ajuda antes de chegar ao limite. Mas é importante dizer, ainda não estamos nesse futuro. Ninguém pode afirmar que até 2030 deixaremos de ficar doentes. O corpo humano é complexo demais. A vida é complexa demais. Mas uma coisa parece cada vez mais clara. A medicina está mudando de direção. Ela está deixando de olhar apenas para a doença e começando a olhar para a origem do desequilíbrio, para a informação celular, para o envelhecimento, para a regeneração,
para os mecanismos profundos que sustentam a vida. E talvez, quando olharmos para trás, vamos perceber que esta década foi o começo de uma virada histórica. O momento em que a ciência deixou de apenas tratar os efeitos do tempo e começou a tentar conversar com o próprio relógio biológico. A pergunta não é mais se a tecnologia vai transformar a medicina. A pergunta agora é: até onde essa transformação pode chegar? E será que estamos preparados para viver em um mundo onde envelhecer não signifique necessariamente adoecer? O futuro ainda não chegou, mas pela primeira vez, ele parece estar muito mais perto do que imaginávamos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E me conta aqui nos comentários: você acredita que até 2030 a medicina poderá mudar completamente a forma como tratamos o envelhecimento e as doenças? Se esse tema fez você pensar, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer esse avanço da ciência. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque o futuro da medicina já começou, e talvez ele esteja chegando muito mais rápido do que imaginávamos.